Pode tomar teu assento. Abra sua Bíblia, nós vamos abrir ela em Mateus, no capítulo de número 2. Eu vou ler Mateus 2,13, vou citar outros textos, mas vou... Se o Tiago consegue pôr? Mateus 2, versículo 13. E vamos falar hoje, na verdade, sobre a família de Jesus. A família de Jesus. Eu não vou entrar num contexto muito profundo daquilo que é a história de Jesus, a genealogia, a sua família, tudo isso. Mas vou apenas trazer aqui alguns aspectos importantes a respeito da família de Jesus, que é, efetivamente, o nosso maior exemplo, aquele que nós devemos seguir em primazia. Jesus é o único, em inglês se diria role model, né? Um modelo perfeito a ser seguido. Todos nós vamos ser um modelo parcial. E a nossa referência sempre máxima vai ser Jesus. Posso ouvir um amém dessa igreja? Nós vamos conseguir seguir a Jesus em alguns aspectos, em outros não. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, no nível que eu consegui imitar a Cristo, podes imitar. Aquilo que eu não estou a imitar a Cristo, porque não é possível imitarmos Ele na plenitude, em função daquilo que é a nossa própria origem e semente. Então, não fica quieto e me segue só no que eu estou a seguir a Cristo. Então, nós vamos ter nele a nossa referência. Quando falamos em família, e hoje vamos ceiar, a família é esse lugar, de fato, que Jesus também trouxe para nós. Mas eu vou ler aqui um texto. Diz assim, no versículo 13: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Pode dar o 14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Só até aí, por enquanto. Hoje está... Os irmãos foram aliviados de não ler um capítulo hoje. Mas a família deve ser o lugar onde nós vamos encontrar a proteção. Então, família é o lugar, de fato, onde temos as pessoas mais próximas a nós, aqueles que vão ser sangue do nosso sangue. Contudo, não só. E o que quero trazer aqui hoje é precisamente isso. É que nós vamos encontrar, na verdade, na família, deveremos encontrar na família alguns aspectos específicos. Família não são só aquelas pessoas que vivem conosco na nossa casa. Família é o lugar onde nós vamos conseguir encontrar, inclusive, o mover de Deus. A família é o lugar onde Deus nos planta. Nenhum de nós aqui nasceu sem um pai ou sem uma mãe, no mínimo. Um pai e uma mãe tivemos. E um lugar ao qual fomos criados. Hoje nós temos um desafio quando falamos de família, porque tem muitos tipos de famílias diferentes. E nós vamos encontrar na sociedade, por exemplo, mães solteiras que criam os filhos sem um pai. É um tipo de família que existe hoje. E o advento do pecado trouxe muitos tipos. Inclusive, quer-se aprovarem famílias que não vão de acordo com aquilo que é o princípio bíblico, né? Hoje nós estamos a ver, em outras sociedades, famílias que estão a ser consideradas, por exemplo, 2 homens e os seus filhos, 2 mulheres e os seus filhos. É um modelo de família que está a surgir aí nos nossos dias, né? Acaba sendo recente. O homossexualismo não é recente, mas a aprovação e legislação disso é recente. E nós vamos ver hoje vários modelos de família, né? Em função do pecado, da disfunção que existe, nós estamos a encontrar diversos modelos. Mas a Bíblia nos traz o que é a família. Ela nos diz com muita clareza o que deve ser esse lugar de família. E o primeiro aspecto que eu quero abordar é exatamente esse. A família tem que ser o lugar de proteção. Diga assim, família é o lugar de proteção. O que acontece com Jesus, no primeiro aspecto, assim que nasce, literalmente, ele é protegido pela sua família. Porque havia um mandato de matarem a Jesus e o imperador ele diz, olha, mata todas as crianças abaixo de 2 anos para não ter erro, porque ele não sabia exatamente quando tinha nascido. E os magos que apareceram, que não foram 3, a Bíblia descreve 3 presentes, mas não foram 3 magos, foram muitos, provavelmente uma grande comitiva.
a ponto de Herodes estremecer. Ele não ia tremer com 3, mas ele veio e disse: todos esses vieram para adorar o rei. Então é mesmo um rei que nasceu. Porque muitos profetas em várias partes do mundo já profetizavam o nascimento de Jesus. Mas a família de Jesus o protegeu, o guardou do perigo. E a família tem que ser esse lugar. Mas muitos de nós vamos encontrar na família, ao invés do lugar da proteção, o lugar da exposição. E vamos encontrar, ao invés do lugar, a família ser o lugar que nos salva da morte, em algum aspecto a família poderá ser o lugar que nos leva à morte. E nós vamos ver que Caim matou Abel. E não é novo esse contexto. Na verdade é muito antigo. Então, se a família tem que ser o lugar da proteção, o que é que leva a família a não proteger? Em muitos aspectos, nós vamos ver o pecado ali presente. Porque Caim mata Abel. Então, o primeiro assassinato foi entre irmãos. Está registrado na Bíblia. Se eles deveriam proteger um ao outro, eles agora começaram a atacar um ao outro. E ao invés de querer proteger o irmão por causa da inveja, pecado, queria ferir o irmão. E nós vamos encontrar em muitos ambientes a família não sendo o lugar da proteção. E como dizia no princípio, se nós vamos encontrar a proteção e dizer assim, o lugar onde estou protegido é a minha casa, é a minha família, é esse lugar. A Bíblia diz em Provérbios que vai existir um amigo mais chegado que o irmão. E ao longo da nossa história nós vamos encontrar, aqueles que têm mais maturidade vão perceber o que estou a dizer, pessoas que vão fazer mais diferença em nossas vidas do que a nossa família de sangue. E não há nada de mal nisso, porque Deus promove isso. E eu vou falar lá na frente, quando falar sobre o terceiro aspecto, que Jesus traz esse contexto com muita clareza. Ele diz: a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Mas a família transcende. Então, a família, num primeiro aspecto, irmãos, é o lugar de proteção. É o lugar onde eu vou estar protegido. Se uma pessoa ela pode ter meu sangue, mas não me protege, me expõe, essa pessoa não vai fazer parte da minha família. E dizer assim: esse é o meu sangue, é teu sangue. Mas esse teu sangue quer te matar. Ele quer te expor. Tudo o que ele quer é uma oportunidade para te colocar mal. Essa pessoa efetivamente poderá não ser um irmão, um pai, uma mãe para mim. E nós temos que ter esse discernimento, porque ao longo da nossa história, infelizmente, vamos encontrar essa situação. Nós poderemos encontrar uma situação em que o nosso irmão está nos fazendo mal. Eu estou a falar o irmão de sangue. Poderemos encontrar uma situação em que o primo está nos fazendo mal. Estou a falar alguma coisa estranha? Podemos encontrar uma situação em que o pai está fazendo mal ao filho. O diabo está a fazer o seu trabalho. Mas hoje quero dizer uma coisa. Independentemente do ambiente que nós temos, Deus provê uma família para nós. E é necessário que nós vamos ter que abrir o nosso coração e a mente para percebermos que família não vai ser só aqueles que são sangue do nosso sangue. Em algum momento um amigo teu vai se tornar mais família do que alguém que tem o teu próprio sangue. E nós vamos ter que abrir a nossa mente e o coração para recebermos isso dessa forma. Porque senão vamos cair num lugar que tem acontecido com muita gente. As pessoas são abusadas no ambiente porque a pessoa está a lhe fazer mal, fala mal dela, lhe trata mal e continua sempre ali. Por quê? Porque ele faz parte da mesma igreja que eu, porque ele é da minha família, tem o nome de primo, mas essa pessoa não te quer bem. E vai chegar um momento, e eu vou falar disso lá na frente, que talvez tu tenhas que dizer: olha, estamos juntos, mas não vamos poder caminhar sempre juntos. Porque efetivamente eu e tu já não comungamos do mesmo princípio, da mesma fé. Eu vou ter que deixar a pessoa seguir o seu caminho, eu também vou ter que seguir o meu caminho. Família é um lugar de proteção. A família de Jesus protegeu a Jesus, guardou Jesus, não expôs ele à morte, não colocou ele para ser trucidado. E era o que queriam fazer. Seria muito fácil expor Jesus. Mas a família não é esse lugar. Posso ouvir um amém?
Então, quem quer que seja da tua família que esteja a ser exposto por ti, hoje é um dia de arrependimento nessa casa. Amém. E a família, conforme disse, vai transcender. É um lugar de segurança. Pode ser, alguns de nós encontram no trabalho uma família. Uma verdadeira família, porque as pessoas te protegem, guardam-se entre si. Mas em outros lugares o trabalho é quase que um ambiente de guerra e de batalha, pior que o Éden, né? Um a tentar matar o outro. Mas esse não é o ambiente que as nossas famílias vão viver. As nossas famílias vão ser famílias que vão refletir o caráter de Cristo, em que um vai proteger o outro, em que nós vamos levar para nossas casas a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, que quebra os corações e que faz com que nós não vamos fazer mal àquele que é nosso irmão, que é nosso primo, que é nosso vizinho, que é a mãe, seja lá quem for. Nós vamos proteger uns aos outros. E é um desafio, porque a fidelidade no aspecto familiar é chamada aqui. Então, se a proteção é colocada, a fidelidade também. Então, eu tenho meus irmãos e não posso colocar os meus irmãos à exposição. Algumas pessoas, por exemplo, andam comigo há 7, 8, 9 anos. Se lhe perguntar, por exemplo, a minha mãe, eu vou falar sempre da minha mãe. E falar dos meus irmãos, eu vou falar sempre dos meus irmãos. Mas a perspectiva tem que ser a perspectiva da proteção. Essa é a minha família, sim ou sim? É a minha família. Eu não posso expor a minha família, eu não posso colocar eles num lugar negativo. E mesmo que haja alguma situação, graças a Deus não há, não é o ambiente de você chegar e expor a tua família. Hoje nós vemos os adolescentes tão especialistas nisso. Abres o TikTok, o adolescente está a fazer meme do pai. Ele está a fazer meme daquilo que o pai falou. Isso não é proteção. Se tem um adolescente do teu lado de cutuca e diz assim, não exponha teus pais nas redes sociais. E pior é que não é só os adolescentes, né? Há uma esposa qualquer que põe nos stories dela algum problema que teve com o marido. Isso aí é exposição, irmão, não é proteção. Tem alguém entender o que estou a dizer? Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou fazer um parênteses aqui, se me permitirem. As redes sociais não devem ser um confessionário, irmãos. Por favor, vão para um lugar de oração, chamem um pastor. Amém. O pastor Marcos, eu acordo, vejo lá na rede social, por exemplo, alguém põe lá, terminei o relacionamento. Que fantástico. O que vai resolver isso no teu story? Você está a se expor. E estás a expor a tua família contigo. Tem alguém comigo aqui? Lugar de proteção. Segunda coisa. Em João capítulo 2, nós vamos encontrar um dos eventos que eu mais gosto na Bíblia. Nós vamos ver Maria encontra Jesus, eles são convidados para um casamento, chegam no casamento, acaba o vinho, só tem a água. Maria chama Jesus e diz assim, transforma a água em vinho. Ela faz um pedido. Jesus fica chateado, né? Ele disse, que tenho eu contigo, mulher? Uma expressão estranha para os dias de hoje. Mas tudo indica que Maria tinha confiança em Jesus e promovia Jesus, incentivava Jesus naquilo que eram os seus dons, os seus talentos. A família é um lugar de incentivo. A família é um lugar de promoção. Não é um lugar de despromoção. Se por um lado é um lugar de proteção, por outro lado é um lugar de incentivo. Maria queria que ele manifestasse os dons que ela está a ver que ele tem em casa. Por que você não abençoa tanta gente aqui? Tu podes fazer isso, tu podes abençoar. A família não é um lugar que te esconde quando tem uma oportunidade. Ao contrário, eles te expõem e dizem, olha, vai, brilha, faz o que tu fazes de melhor. Entrega, porque o mundo precisa de ti. Família é o lugar de nós incentivarmos uns aos outros. É pegarmos o dom de alguém, a bênção de alguém e dizer, vem cá, abençoa também. Nós queremos que você seja esse canal de bênção. Isso é família. Família é o lugar onde nós vamos ser estimulados a crescer. Posso ouvir um amém? E não desincentivados nesse ambiente. Então nós precisamos da nossa família para nos apoiar. O irmão tem que apoiar o outro. O pai tem que apoiar o filho. O filho tem que apoiar o pai. A esposa tem que apoiar o marido.
Agora o marido prospera, a esposa parece que tem inveja do marido. Está a perceber o que estou a dizer, irmãos? Ele vem para a igreja, é a família de Deus, sim, é a família de Deus, mas o irmão prospera, você não aplaude. Ele diz assim, o irmão está aqui a contar um testemunho, aplaude. Aí tem alguém a olhar assim, aplaude, irmão. Vibra com a vitória do outro. Posso ouvir um amém? Isso que é família, é o lugar de incentivo, de promoção, de lançarmos uns à frente dos outros. Dizer assim, olha, ele é melhor que eu nisso. Isso é família, é um lugar de humildade. Dizer assim, olha, ele faz isso melhor do que eu. Isso eu não consigo fazer, mas o fulano consegue fazer. E o que acontece nesse ambiente é que muitas das vezes nós nos apegamos à falha de alguém para despromover, ao invés de promover. E alguém tem um dom muito especial no nosso meio, é uma pessoa dada em alguma coisa, e em vez de nós promovermos, pegamos um pequeno erro daquela pessoa e potencializamos a máxima potência, ou seja, em vez de deixarmos de proteger, expusemos a pessoa e não levamos ela ao crescimento. Mas a família, meus irmãos, é efetivamente o lugar em que nós promovemos uns aos outros. Nós incentivamos uns aos outros ao desenvolvimento, ao crescimento. Nós abrimos o caminho uns dos outros, não fechamos o caminho. A família deve ser o lugar realmente em que nós vamos encontrar suporte. Aquele lugar em que tu até coisas que tu não estás habituado a fazer, outro vai dizer, ele consegue. Porque tudo indica que Jesus não quis fazer aquele milagre, mas Maria disse, vai, faz, tu podes. Foi o primeiro milagre público de Jesus. Não foi ele que acordou e disse, vou fazer o milagre, mas a família dele lhe impulsionou e disse, sai, o mundo está a precisar de ti. As pessoas precisam que tu abras a tua boca, que tu te manifestes, que tu faças gestão. As pessoas precisam ouvir o que tu tens a dizer. Vamos, Jesus. Deixa de ficar escondido aqui dentro de casa. A família é esse lugar. É o lugar onde nós vamos encontrar incentivo. Agora tens um dom. A tua família não apoia. Question mark. Essa é mesmo a minha família. Porque a família é o lugar de promoção. É o lugar da promoção. É o lugar que diz assim, nós acreditamos em ti. Vai, nós estamos contigo. Isso é família, irmão. Agora, quando não há promoção, temos que ver. Parentes e familiares são duas coisas diferentes. Diga assim, terceiro aspecto. Então, se num primeiro aspecto é proteção, diga assim, proteção. No segundo aspecto é promoção, diga promoção. A família é um lugar onde nós somos protegidos, é um lugar onde nós somos promovidos. E em Mateus capítulo 12, nós temos esse texto. Pode abrir, Tiago. 12, eu vou ler só o 46. E nós temos esse texto em que Jesus traz a consciência de que a família é um lugar de servir a Deus. Então, família também é um lugar de servir a Deus. Olha só, diz assim, falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Pode ir? Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Então, família é o lugar de servir a Deus. É o lugar de sermos protegidos, é o lugar de sermos promovidos, é o lugar de servirmos a Deus. A nossa família são aquelas pessoas que conosco servem a Deus. É o que Jesus está a dizer aqui. Jesus não está a desconsiderar. Jesus era um judeu. Na consideração dos judeus, meus irmãos, a família era coisa muito importante. Sangue do meu sangue. Eles dão a vida uns pelos outros. Uma consciência familiar muito diferente da nossa. Os judeus contam genealogias, sabem quem é o ancestral deles na 15ª geração lá atrás. Em alguns casos, eles sabem até Adão. Eles consideram como muito importante a origem deles, a família deles, a prole deles. Jesus não estava a desconsiderar isso, mas ele estava a trazer para a consciência dos judeus o seguinte: quem serve a Deus é a minha família. A real família minha são os que servem a Deus. Porque são esses que vão me proteger, são esses que vão me promover e são esses que vão seguir aquilo que são os princípios do reino de Deus. Essa é a família. Agora, não serve a Deus. Deixou de ser meu irmão? Não, ele é meu irmão. Mas eu não vou poder permitir que, por causa do meu irmão, eu deixe de servir a
Deus. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, Josué, ele diz assim, ele chamou todo o povo de Israel e disse, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família é esse lugar onde nós vamos servir o nosso Deus, onde nós vamos ter orações, leitura da Bíblia, um incentivo ao serviço a Deus. Então vem aqui um ambiente em que as pessoas, em vez de te incentivarem a servir a Deus, a cumprir aquilo que é o teu propósito na terra, elas te incentivam ao aspecto negativo. Essa família é perigosa. E aí é o que Jesus diz, espera lá, minha família está aqui. É a turma que está a fazer a vontade de Deus. Eu não estou a desconsiderar pai, irmão, nem isso, não é esse ambiente. Mas é percebermos que nós vamos proteger aqueles que são da nossa família. A consideração de família nossa, ela remete-nos à proteção. A Bíblia diz que aquele que não cuidar dos seus, principalmente os da sua família, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Mas quem é essa família? Essa tradução nas próprias sinagogas era muito clara. A família são aqueles que estão conosco no serviço, que têm a mesma fé que nós, que seguem conosco, que estão firmes conosco. Esses são a nossa família. E em muitos aspectos, alguém que vem de longe vai se tornar nossa família. Você vai ter um amigo qualquer que é a tua família. Ele faz parte de ti. Se ele ficar ferido, você chora. Se você ficar ferido, ele chora. São pessoas que adotam-te como sua família. E isso nós temos que considerar também. É a consideração de Jesus nesse aspecto. Para finalizar, irmãos, nenhum aspecto familiar vai justificar a nossa desconexão com Deus. E, portanto, cada um de nós tem a sua família, que deve ser um ambiente de proteção, deve ser um ambiente de promoção, deve ser um ambiente em que nós vamos ser não só ensinados, mas incentivados a servir a Deus. Mas em muitos momentos nós vamos ter na família o oposto. E conforme fui dizendo aqui ao longo do tempo, talvez o ambiente em que eu estou inserido não me incentive a servir a Deus. Muitos de nós não cresceram em famílias que serviam a Deus, efetivamente. Talvez não seja um ambiente de proteção, porque as pessoas que estão próximas a nós às vezes estão a nos expor. E Jesus é traído por um dos 12 discípulos que andava com ele, que comia dele, que bebia dele, e Judas trai a Jesus. Que ela era a família de Jesus. Jesus aponta para os discípulos e diz, ali está a minha família. E no meio da família dele vem o traidor. Tem alguém a entender o que estou a dizer? Mas isso não fez com que Jesus deixasse de servir a Deus. E a família não pode ser uma desculpa para nós deixarmos de fazer a obra de Deus. Nos últimos tempos tem se levantado muito isso, né? Dizer assim, não, a minha família. Sim, a tua família. Cuida da tua família. Mas, irmão, não esqueçam o chamado que Deus te deu. Porque cuidar da família não impediu que Jesus cumprisse o seu chamado. O nosso maior exemplo é Jesus. O único ser humano que cumpriu em plenitude a vontade de Deus. E ele olhou para os irmãos e disse assim, hoje, minha família são esses que estão aqui. E mesmo no meio dessa família dele, havia um traidor. Havia um duvidoso. E nós vamos perceber com muita clareza, queridos, que acima de nós estarmos presos a aspectos familiares, nós temos que olhar para a nossa relação com Deus. E o ambiente que nos vai levar a ter essa relação melhor, esse é o nosso ambiente familiar. Esse é o ambiente que nós vamos ter que proteger, promover, incentivar. A família de Deus, ela foi levantada. Nós temos a igreja de Jesus Cristo. E vamos falar da ceia, né? Nós temos aqui os elementos. Todos nós fazemos parte de uma mesma família. Posso ouvir um amém? Contudo, cada um de nós, com o seu papel no meio dessa família, precisa ter noção se está a cumprir a sua parte. Eu estou a promover um ambiente de proteção para a minha família, para a família de Deus. Eu protejo a minha igreja, protejo
os meus irmãos da igreja? Ou sou eu o primeiro que exponho? Quando sai da casa, você atrasa muito, aquela igreja não presta, A minha casa, o esposo, eu protejo, crio proteção ou crio exposição? Sou eu quem promovo o desenvolvimento, trago irmãos, digo, olha, quer servir a Deus? Sirva aqui, irmão, por favor, seja usado por Deus. Ou eu não estou a promover isso na família de Deus? Por último, sou eu quem leva o ambiente de busca a Deus. Então, uma primeira análise, nós vamos nos analisar e vamos analisar também o ambiente em que nós estamos. Às vezes estamos a considerar a família quem está a nos levar para fora do caminho de Deus. E dizer assim, esse é meu familiar, porque tem o meu sangue. E estamos a dar a ele aquilo que é o protagonismo que ele não deveria ter em nossas vidas. E, portanto, ele vai acabar por nos levar por um caminho errado. Não porque Deus não quis, mas Deus tem nos alertado. Contudo, nós estamos a dar às pessoas o espaço que talvez não tenhamos que dar. Nós vamos ter que ver criteriosamente quem é essa família. Fica de pé. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. E nós vamos ceiar, irmãos, pensando exatamente nesse aspecto. Nós fazemos parte de uma mesma família, que é a família de Deus. E vamos pensar se a nossa família tem sido esse lugar, o lugar de proteção, de promoção e de servir a Deus.